Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, queria, antes de começar a minha intervenção, saudar os trabalhadores da RTP, os precários da RTP que estão à porta do Parlamento a reivindicar a sua integração. Queria saudar os precários e as precárias do IPMA que estão nas galerias e também os trabalhadores precários do IFP, os estagiários dos PEPAC que assistirão a este debate. O processo de regularização dos vínculos precários da administração pública é uma das medidas mais importantes de combate à precariedade que vem da anterior legislatura. É um programa que foi arrancado a ferros ao anterior governo e cuja lei foi feita neste Parlamento com um debate intenso e com discussões detalhadas. O PS e o CDS foram sempre contra a integração de precários, votaram contra a lei, contra todas as propostas de alteração, não apresentaram nenhuma medida na especialidade e, por isso, a discussão de soluções foi sempre feita à esquerda. Estranhamente, o Partido Socialista optou por não fazer nenhuma referência ao PREV-PAP no programa deste governo. Mas o PREV-PAP está longe de ter acabado. O que sobrou do anterior mandato do governo não é apenas um processo administrativo ao qual faltariam, em alguns casos, concluir alguns passos burocráticos. Não. O que herdamos da anterior legislatura é um processo em curso que implica decisões políticas do governo, decisões das quais depende a vida de muitas pessoas, pessoas essas que estão à espera há demasiado tempo de uma resposta para a sua situação. Há decisões ainda por tomar nas comissões de avaliação e em vários ministérios. E não esqueçamos que nessas comissões o Governo, por opção própria, tem a maioria dos votos e, portanto, plena responsabilidade. E há muitas questões por resolver. Primeiro problema, os atrasos e as decisões que continuam penduradas. Esta caneta que hoje aqui utilizo é igual à caneta às 50 canetas que o Ministro das Finanças recebeu por estes dias e que lhes foram enviadas pelos trabalhadores da RTP. Vale a pena lembrar que em junho deste ano, o Ministro das Finanças esteve aqui no Parlamento e disse o seguinte sobre os precários da RTP, cito: "A única coisa que neste momento posso garantir é que não haverá silly season nem tempo de férias para tratarmos destas situações. Elas estão a ser analisadas e vão ser concluídas muito brevemente no espaço de semanas. Todos estes casos vão ser esclarecidos." Estamos praticamente no final do ano e não há nem casos esclarecidos, nem uma única assinatura, nem sequer uma única palavra do Ministro Centeno sobre estes trabalhadores. Mas o mesmo poderíamos falar do que se passa no IPMA, no Instituto Português do Mar e da Atmosfera, processos homologados no dia 18 de julho de 2018. Passou tanto tempo e ainda os trabalhadores não têm a sua situação regularizada, nem os concursos abertos. Houve, entretanto, uma reunião entre presidentes dos conselhos diretivos dos laboratórios de Estado com o secretário de Estado das Finanças. Prepara-se um novo despacho para aumentar o prazo de vinculação destas pessoas. No LNEC, a mesma situação. Técnicos especializados da educação receberam a homologação em setembro, os concursos não abriram, as escolas dizem que não têm nenhuma orientação do Ministério das Finanças para abrir os concursos. Estagiários dos programas dos PEPAC, há 2 anos com as suas vidas em stand-by, depois de as comissões de avaliação terem reconhecido que havia ali postos de trabalho, os lugares ainda estão por preencher. E, em alguns casos, como no caso da Justiça, com os dirigentes a fugirem à sua responsabilidade e a não assumirem que utilizaram esses estagiários para suprir necessidades permanentes. Segundo problema, que é aquele que se soma à lentidão e ao arrastamento deste processo, a falta de transparência e de resposta aos trabalhadores. Recursos que não têm respostas, pedidos de informação à SCAB, em que aos candidatos não é dado o acesso aos documentos. Falta de clareza no processo e nas decisões que são tomadas pelas comissões de avaliação. A esta falta de clareza e de transparência soma-se, em terceiro lugar, uma confusão como aquela que está a acontecer no caso do IFP, do Instituto de Emprego e Formação Profissional, diretamente tutelado pela Sra. Ministra do Trabalho. O IFP decidiu
que iriam ser abertas 507 vagas, depois de saber que as comissões de avaliação tinham dado parecer positivo a 1.200 formadores. Ou seja, o IFP decidiu abrir menos de metade das vagas do que os pareceres positivos que a comissão de avaliação tinha dado. Como é que é possível? O que é que vai acontecer aos 693 formadores que não terão vaga? Será que vamos continuar a assistir a um padrão de precariedade na contratação do IFP? E há ainda, e para terminar, outros problemas para resolver. Há as carreiras e a ausência de reposicionamento nas carreiras e de consideração do tempo de serviço dos trabalhadores precários que já foram regularizados. E há todas as questões dos trabalhadores que são contratados depois do PREV-PAP. Nós não queremos que o PREV-PAP seja uma espécie de parênteses de regularização num padrão de precariedade que permaneça inalterado. E pela nossa parte, nós não desistimos desta luta, nem alijamos a nossa responsabilidade. E era bom que o Parlamento e que o Governo assumissem aqui hoje os seus compromissos. Muito obrigado.